vamos agora meditar um pouco mais na palavra do Senhor e, para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo. No capítulo 1, nós iniciamos uma sequência na primeira epístola de Paulo a Timóteo, a semana passada, e hoje vamos dar continuidade ainda na primeira semana, falando de umas questões, apresentando a carta de um modo geral, sobre a visão que Paulo tinha a respeito do próprio Deus e como essa visão de Deus determina toda a prática do apóstolo e que deveria determinar também toda a prática da própria igreja. Nós falamos naquela ocasião que a sua visão sobre Deus, segundo o que a Bíblia revela a respeito do próprio Deus, de Jesus, do Espírito Santo, é que vai determinar a sua fé, o modo de você externar a sua fé, a sua prática de vida, o seu cristianismo. Portanto, a nossa visão, segundo a Bíblia, a respeito daquilo que Deus é, dos seus decretos e daquilo que o próprio Deus revela a respeito de si, é que vai determinar o modo como nós agimos e um modo correto de nos relacionar com esse Deus e de viver segundo a missão que Ele mesmo nos deu. Hoje, nós vamos avançar um pouquinho aqui no capítulo 1 e nós vamos ler todo o capítulo até o verso de número 20. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que eu farei, diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus, 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 20. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato por aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência,
porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome e Te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante do Senhor em culto e também pela leitura da Tua palavra. Clamamos para que o Senhor nos ajude, Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dirija e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para o Teu louvor, para o meu próprio bem e para o bem dos meus irmãos e irmãs. Fale conosco, ó Deus, e nos ensine um pouco mais, nos edifique. É o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, para muita gente, defender aí a fidelidade da sã doutrina, ou defender a palavra de Deus e a doutrina, é bobagem. Né? Certamente você vai encontrar pessoas, até mesmo dentro da igreja, pessoas crentes, mas que por sua debilidade da fé ou por falta de conhecimento, acabam entendendo que estudar sobre o desvio da doutrina é perder tempo. Pois, conforme eles dizem, doutrina não salva. E o que importa é Jesus. Talvez você já ouviu isso. Você sabe que nós estamos fazendo uma sequência, né, de estudos na escola dominical que trata justamente dos desvios da sã doutrina e de seitas e outras religiões que acabam se desviando do padrão bíblico ou da Sagrada Escritura. E tem gente que, por exemplo, quando se trata de um assunto desse, fala, pô, você vai perder tempo ficar falando mal de outras religiões. A gente tem pessoas que são inclinadas até para o ecumenismo, né? Não, você tem que falar das coisas de Deus, todos os caminhos levam a Deus, esse negócio de defender doutrina, isso é coisa de homens, isso é coisa de placa, isso é coisa de denominação. O que importa é Jesus. E aí a pergunta que eu faço é, mas qual Jesus que importa? Será que é o Jesus ensinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem natureza pecaminosa? Ou será que é o Jesus que foi ungido e se tornou um Deus, e não é o próprio Deus encarnado, como ensina os mormons e a Testemunhas de Jeová? Ou será que é o Jesus que tolera o pecado, como ensinam os pragmáticos, liberais dos nossos tempos? Ou ainda Jesus, aquele que é a reencarnação do Espírito mais iluminado que já vimos, segundo ensina as religiões orientais e o kardecismo? Ou será que é o Verbo encarnado, o próprio Deus que se fez carne e que cumpriu a própria lei em nosso favor? Que tipo de Jesus nós devemos seguir e que tipo de Jesus realmente importa? Veja, não dá para identificarmos o verdadeiro Cristo sem defesa da verdadeira doutrina. De fato, só Jesus salva. É isso que Paulo vai dizer aqui no verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Essa é a grande mensagem. Esse é o foco. Mas o Jesus, irmãos, que é revelado segundo as Escrituras e que é defendido segundo a sã doutrina. E é nesse sentido dessa afirmação que Paulo, dentro de um contexto onde ele exorta o próprio Timóteo a fim de admoestar certas pessoas para não ensinar outra doutrina e para não ensinar uma lei que se opõe à sã doutrina, que é segundo a glória ou do Evangelho da glória do Deus bendito. Então, não dá para desassociar, divorciar, servir a Jesus do modo correto, desprezando a doutrina e, o que é pior, desprezando a defesa da sã doutrina. Para identificarmos o verdadeiro Jesus, nós precisamos recorrer à doutrina, ao ensinamento. E mais precisamente, a sã doutrina, a doutrina saudável, correta, verdadeira, que nós vemos revelada nas Sagradas Escrituras, que não está pautada em outros livros, que não está pautada em novas revelações, que não está pautada em líderes
que vieram após o período revelacional, mas está fundamentado tão somente nas Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para o contexto da carta a Timóteo, nós vemos que a igreja de Éfeso estava em perigo. O verso 3 vai nos mostrar que Paulo pediu para que Timóteo permanecesse ali em Éfeso, porque a igreja estava sendo bombardeada com falsos ensinos, falsas doutrinas e com pessoas, provavelmente relacionadas ainda ao judaísmo, mas que estavam usando de loquacidade frívola, ou seja, de um monte de discursos desconexos, de conversa de blá blá blá, de ladainha, e que não sabiam nem mesmo o que eles estavam falando, que não compreendiam nem mesmo os assuntos sobre os quais eles falavam a respeito, e que estavam pervertendo a lei de Deus. Lei essa que é boa e que é apresentada aqui no contexto como sinônimo do Evangelho, e que foi escrita justamente para apresentar a realidade do homem como se fosse agora algo possível de ser realizado pela força humana, desprezando a obra de Cristo e, consequentemente, a suficiência daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E, além disso, ele cita, inclusive no final, Himeneu e Alexandre, que ele, inclusive, entrega a Satanás, porque depois de admoestá-los, depois de ensiná-los, depois de combater a heresia que eles estavam ensinando, eles permaneciam de modo obstinado nas doutrinas falsas que eles estavam ensinando, e aí Paulo, então, entrega, como ele diz mesmo em Tito, para que assim o fizesse. Evite o homem herético, o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. E aplica a disciplina que tem que ser aplicada. Se for o caso, excluí-los da comunidade dos crentes, que assim o faça. Se você observar depois, lá na segunda epístola, Paulo vai deixar claro que o problema de Himeneu e provavelmente Alexandre é que eles estavam seguindo doutrinas corrompidas e que estavam ensinando práticas totalmente desassociadas da verdade ou dos ensinamentos. Portanto, a igreja de Éfeso estava em perigo. Quando, irmãos, nós desprezamos a doutrina e começamos a ouvir inclinações de homens, essa igreja começa a se desviar. E aí essa igreja começa a servir um Deus que não é o verdadeiro Deus revelado das Escrituras, que não é o verdadeiro Deus, que não é o verdadeiro Jesus, ou Jesus histórico, bíblico, o Messias. Mas aí começa a se adorar outras coisas. Haviam, portanto, pessoas na igreja de Éfeso que estavam ensinando outra doutrina, é isso que diz aqui, 1 Timóteo 1,3, e Timóteo estava ali para admoestar tais pessoas para que não ensinem outra doutrina, que davam ênfase em questões da lei, que foi realizada em Cristo, que já foi cumprida em Cristo, e estavam introduzindo ensinos terríveis. O verso 6, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, das coisas que ele vai falar no verso 5, do amor puro, da consciência boa e da fé sem hipocrisia, e eles perderam-se na postura desse ensinamento deles e pretendendo se passar por mestres, não compreendendo nem tampouco aquilo que eles estavam ensinando. Então eles davam ênfase em questões que a lei já havia sido cumprida em Cristo. O capítulo 4 dessa mesma epístola vai dizer assim o verso 1, de 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem aos motivos que vão apostatar, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então estavam impondo práticas que estavam em desacordo com o ensinamento bíblico, proibindo a prática de casamentos, ou como os nicolaítas, que é chamada a atenção lá em Apocalipse. Se você der uma olhadinha lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando o próprio Senhor Jesus
traz uma exortação à igreja de Éfeso, que é a mesma igreja aqui. Eles estavam ali se desviando da prática das primeiras obras, né? Abandonando o primeiro amor, mas, porém, eles haviam aprendido a exortação de Paulo. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 6, diz assim: Tens contudo a teu favor, Jesus falando para a igreja de Éfeso, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Esses nicolaítas eram um grupo dentro da igreja que estava pregando proibições de casamentos lícitos e vice-versa, né? Aceitação de casamentos ilícitos, e que defendiam uma doutrina totalmente distinta daquela que o próprio Cristo ensina. E era isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Ela estava em perigo, né? Eles estavam se opondo à sã doutrina segundo o evangelho da glória do Deus bendito, conforme diz capítulo 1, verso 10 e 11, rejeitando a fé e o entendimento verdadeiro. Veja aí o que diz o verso 19, acompanha comigo. Paulo chega para Timóteo e diz, mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns tendo rejeitado essa boa consciência, nós vamos ver aqui o que significa essa boa consciência daqui a pouco, vieram a apostatar, vieram a naufragar na fé. Veja, a sã doutrina é importante para manter a igreja dentro do padrão que Deus estabeleceu e, além disso, nos manter fiéis na fé, para que não venhamos a naufragar na fé, para que não venhamos seguir uma doutrina que não é a bíblica, que não é a de Deus e consequentemente, adorar um Jesus que não é o Jesus bíblico. Logo, a defesa da fé é algo essencial. Veja o que diz o verso 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nessas profecias que você recebeu, o bom combate. O bom combate em favor da sã doutrina. Essa é a ideia. O capítulo 4 ainda, o verso 16, vai nos dizer assim, acompanhe comigo a leitura. Paulo dizendo a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então, a defesa da fé e da prática segundo a verdade, além de um dever, irmãos, era uma questão essencial para a manutenção da igreja. Façamos aqui uma sequência. Capítulo 3, verso 15. Verso 14 diz, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sem a sã doutrina, a igreja ela não tem um critério, ela não tem um direcionamento, ela não tem um posicionamento como se deve proceder. O capítulo 4, verso 6, Paulo vai dizer ainda, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. É uma questão essencial para a saúde da igreja, para a manutenção da igreja, a defesa da sã doutrina. Capítulo 6, verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, ou seja, do amor ao dinheiro e dos desvios da fé, né? Foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E lá no verso 20 desse mesmo capítulo 6, é dito assim, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Veja, irmãos, a defesa da fé é muito mais do que um dever. É algo essencial para a saúde da igreja, para saber como se deve se portar dentro da igreja do Deus vivo
e como manter essa igreja, no sentido de que aqueles que estão aqui entendendo o ensinamento possam aprender a respeito da salvação e serem preservados de práticas que, ao invés de conduzir para perto de Deus, levam para longe de Deus, levam para o naufrágio da fé. Portanto, irmãos, a igreja de Éfeso estava em perigo e a solução era a defesa da sã doutrina. E hoje a igreja continua em perigo. Principalmente hoje, que as falsas doutrinas têm sido disseminadas. E que a igreja, por negligenciar a Bíblia como única regra de fé e prática, tem introduzido práticas dentro dela, litúrgicas, doutrinárias e de ensino, que estão conduzindo esta igreja para o secularismo, que estão conduzindo essa igreja para o liberalismo, para a promiscuidade, para a infidelidade, para o pragmatismo, para uma igreja estilo igreja motivacional, de autoajuda, e não conduzindo as pessoas para estar perto do conhecimento de Deus, da revelação de Deus e, consequentemente, aprender a respeito daquilo que Cristo fez por elas e viver uma vida segundo a sã doutrina. Por isso, diante dessa realidade, nos dias de Paulo e também hoje, nós vemos a necessidade da defesa da fé. E diante disso, Paulo então mantém Timóteo justamente em Éfeso com objetivos claros. Qual que era o objetivo de Paulo ali em manter Timóteo? Vamos lá. Primeiro, verso de número 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, primeiro, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Que, segundo ele, através do se ocupar com fábulas, genealogias sem fins, antes de promover o serviço a Deus, estão promovendo apenas discussões, discussões sem propósito algum. Então, o primeiro objetivo de Paulo, mantendo Timóteo ali em Éfeso, era para admoestar que não ensine outra doutrina e questões que não produzam serviço de Deus. Segundo, o verso 18 e 19 deixa isso claro. Combata o bom combate. Foi para isso que eu deixei. Segundo as profecias que você recebeu, fique firmado nela e combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Ou seja, defender a sã doutrina, a fim de que as pessoas não naufraguem na fé. E ele diz, porque alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então esse era o segundo objetivo aí que Paulo deixa Timóteo ali. Primeiro, para demonstrar para que não ensine outra doutrina e para combater os ensinos errados e confrontar aquilo que precisa ser confrontado, de modo que as pessoas não venham a naufragar na fé. Na sequência ainda, irmãos, eu quero chamar a sua atenção que Paulo está enfatizando a defesa do Evangelho como algo essencial para a manutenção da igreja e da manutenção da sua fé. Se você segue uma igreja onde a sã doutrina não é ensinada, apresentada, ou como nós vimos lá em Neemias, explicado de modo que você entenda aquilo que a Bíblia nos revela, de modo que você possa compreender o que realmente está sendo ensinado e ficar simplesmente sendo direcionado como um gado e não como pessoas crentes em Cristo, você certamente vai desfrutar aí de um perigo terrível para desviar a sua fé. Nesse sentido, então, Paulo enfatiza a defesa do Evangelho e nos mostra sobre o propósito que temos em defender a sã doutrina. Por que nós precisamos defender a sã doutrina? Por que é preciso admoestar as pessoas a não se ensinar outra doutrina? E por que é preciso combater o bom combate para que as pessoas não venham naufragar na fé? Qual que é o propósito da defesa da sã doutrina? É sobre esse tema que eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que o propósito da defesa da fé, está relacionada à manutenção da vontade de Deus. Então, antes de tratarmos propriamente do tema, do propósito da defesa da sã doutrina, é preciso identificar aqui o verso-chave e a melhor tradução desse verso para compreendermos de fato qual é o propósito da defesa da fé. Eu quero chamar a sua atenção para você olhar aí para o verso de número 5, que é o verso-chave aqui desse primeiro capítulo, que
mostra o seguinte: ora, o intuito, o objetivo, o alvo, o propósito da presente admoestação, por que você vai admoestar as pessoas para não ensinar outra doutrina? Por que você vai combater o bom combate da fé e da boa consciência? Por que você vai defender a sã doutrina, Timóteo? Então ele diz: o objetivo, o propósito, o intuito, o alvo da presente admoestação visa, ou seja, tem como alvo, primeiro, ao amor. E aí ele vai tratar do amor, que procede de coração puro. E aí a nossa tradução, se você está com a revista atualizada, vai colocar assim: e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Eu defendo a ideia, irmãos, que quando nós olhamos no original, não existe essa preposição que foi colocada aí de, né? Só o e, a partícula aditiva existe. Porque dessa forma que foi traduzida, eu quero chamar a sua atenção, porque senão você vai perder a sequência do entendimento do sermão, porque o simples fato de ter colocado ou não essa preposição muda muitas vezes o nosso entendimento. Porque da forma que está escrito, acaba induzindo, não é o objetivo, mas acaba induzindo as pessoas a pensar que o objetivo da admoestação, da defesa da fé, visa ao amor. Só isso. E o amor, então, procede de um coração puro, o amor procede de uma boa consciência, ou de uma consciência boa, e que o amor procede de uma fé sem hipocrisia. E o amor aqui como prática de caridade, ou prática de serviço a Deus. O amor aqui, como é colocado de uma maneira simples, não relaciona-se ao amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se essa preposição for entendida de uma maneira simples, então o amor, ele procede do coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Então, a fé que gera a prática do amor, a consciência e tal. Isso não está de todo errado, mas não é o objetivo de Paulo aqui. A inclusão, portanto, da preposição de acaba sugerindo que a consciência boa e a fé sem hipocrisia, juntamente com o coração puro, produz o amor. Essa conclusão, como eu disse, não é errada, mas não é o objetivo de Paulo aqui. A ideia que Paulo está apresentando é que o objetivo da sua admoestação, o propósito da defesa da sã doutrina é justamente nos conduzir ao amor, que procede de um coração puro, nos conduzir a uma consciência boa, que nós vamos ver o que isso significa, e nos conduzir a uma fé sem hipocrisia, que também nós vamos observar e estudar o que isso significa. Então, o propósito da admoestação em três partes: é te conduzir ao amor, à boa consciência, ao amor puro, à boa consciência e à fé sincera, uma fé sem hipocrisia. Portanto, a tradução que eu proponho é que fique dessa forma. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede do coração puro, isso aqui referindo-se ao amor, e a consciência pura e a fé sem hipocrisia. Então, a admoestação visa ao amor, a consciência e a fé. Desse modo, então, nós concluímos ou chegamos aos 3 pontos do objetivo da exortação que Paulo está apresentando. Então, a admoestação visa conduzir, primeiro, ao amor, à consciência boa, à fé sem hipocrisia, e não apenas ao amor, como, de um modo simplista, a leitura pode nos conduzir. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro propósito da admoestação de Paulo. Primeiro propósito da defesa da sã doutrina. É nos conduzir a um amor puro. É isso que está aqui no início do verso 5. O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro. No contexto, Paulo utiliza-se como sinônimo, então, de doutrina, irmão, a própria lei e o evangelho. Se você conferir o verso 3, quando ele fala que não ensine outra doutrina, depois lá no verso 7, eles vão dizendo, pretendendo passar por mestre da lei, né? E no verso 8, sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela utiliza de modo legítimo, e no verso 11 é dito, segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Então,
dentro da visão de Paulo, na utilização dessas palavras no primeiro capítulo, doutrina, lei e evangelho são sinônimos. Logo, a defesa da doutrina, ou a defesa da lei, ou a defesa do evangelho, tem por objetivo, ou intuito, ou visa, nos conduzir o amor a Deus e ao próximo. Quando você não conhece a lei na perspectiva da revelação, da progressão da revelação, quando você não compreende a lei que foi cumprida em Cristo, quando você não entende que a lei ela precisa ser entendida segundo o evangelho da glória do Deus bendito que Paulo foi encarregado, e isso sintetiza na sã doutrina, quando você não compreende isso, obviamente que uma doutrina errada vai gerar uma prática errada. E quando você não exorta as pessoas a se manterem num padrão de sã doutrina, obviamente que o amor a Deus e o amor ao próximo vão estar sendo descaracterizados. O que nós vemos na igreja hoje? As pessoas têm pregado, por exemplo, um amor que é um amor totalmente desassociado do amor bíblico. O amor que se é pregado nas igrejas hoje é o amor que aceita todas as formas possíveis de amor. O cristianismo é amor. Então, eu preciso tolerar toda e qualquer prática que tenha como fundamento o amor. Né? Se um homem quer amar outro homem, aí é amor. Se uma mulher quer amar outra mulher, é amor. Se um homem quer amar um animal, é amor. Se um homem de 60 quer casar com uma menininha de 6 anos, é amor. E daqui a pouco essa prática, ou esse ensinamento desse amor que tolera todas as práticas e que a igreja hoje defendendo e levantando a bandeirinha, né, que aceita toda forma de amor, acaba conduzindo para um amor que não é o verdadeiro amor bíblico. Um amor que é caricatura, um amor que não está de acordo com a doutrina. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos, pautado na doutrina, agirmos em amor, parte dessa hierarquia do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E esse amor ao próximo, inclusive, vai admoestá-lo a viver uma vida de acordo com o padrão que Deus exige. Um padrão que Deus apresenta na sua palavra. E se a palavra de Deus revela que algumas práticas do ser humano são pecaminosas e abomináveis à presença para com Deus, então você, como um crente que obedece a Deus e que ama a Deus e a sua palavra, não vai praticar aquilo e nem vai tolerar. Você não vai se tornar cúmplice das obras infrutíferas das trevas, porém você vai reprová-las. Veja, o amor cristão é um amor pautado na negação, em falar o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, a doutrina, a defesa da sã doutrina é importante para justamente conduzir a um amor puro. O que diz aí? Visa o amor que procede de um coração puro. Agora, esse coração puro, irmãos, é um coração que é purificado segundo Deus. É um coração que é purificado mediante a palavra de Deus. É um coração puro, é aquele que foi transformado pelo próprio Deus, que tirou o seu coração de pedra e colocou um coração de carne que é suscetível à ação do Espírito Santo de Deus. Porque as pessoas falam, não, mas meu coração é puro e por isso eu vou eu vou seguir a inclinação do meu coração. Não, o coração natural é dele que procede todos os pecados e todos os erros. O próprio Senhor Jesus disse que é do coração humano que procede todas as mazelas, prostituição, impureza e toda sorte de pecaminosidade. O amor verdadeiro que aponta essa hierarquia de amar a Deus acima de todas as coisas e o homem e o próximo como a ti mesmo, está pautado nesse coração puro, que é um coração transformado pelo próprio Deus. Logo, defender a sã doutrina é me conduzir a viver um amor puro, um amor que realmente está dentro do padrão de Deus e que não vai tolerar o pecado, que não vai aceitar práticas pecaminosas, perniciosas dentro da igreja. É o amor que vai conduzir você a disciplinar, a admoestar e ensinar os seus filhos o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode fazer, aonde deve ir e aonde não deve.
O amor que está sendo ensinado hoje, de um modo geral, inclusive para a igreja, é um amor que tolera todas as coisas, inclusive que não pode dizer não. Porque se você diz não para o seu filho, você vai criar um bloqueio psicológico. Isso é satânico. Porque o coração da criança é estulto e você precisa inculcar na cabeça dele o padrão das Escrituras. Porque senão, a cada geração nós vamos caminhando cada vez mais para o buraco. Porque um abismo chama outro abismo. Então, a defesa da fé, a defesa das Escrituras, irmãos, que está sendo apresentada hoje em dia como se fosse característica de fanatismo, se você vê alguém defendendo a fé, fala, Bruno é um fanático. Se alguém fala, não, mas a Bíblia diz o contrário, esse cara não está com nada. Quando a igreja começa a ensinar a sã doutrina e defender a sã doutrina, a própria igreja se levanta contra aqueles que assim o fazem. Falando, nós não queremos tipo isso, nós não queremos que você pregue isso, nós não queremos que você ensine isso, nós não queremos que o senhor aponte tal caminho. Nós queremos ser alguém que tolera, que as pessoas precisam estar aqui. Não importa se elas estão vivendo em pecado ou não, o importante é que elas estão aqui. A Bíblia não é importante, o importante é as pessoas. Meu Deus do céu, essa é a realidade que nós estamos vivendo, irmãos. E se não defendermos a sã doutrina, a igreja está em grande perigo. Porque o amor que essa igreja vai viver, vai vivenciar e vai ensinar, não é o amor bíblico, mas é um amor caracterizado, é um amor desvirtuado, é um amor inclinado para o desejo pecaminoso do coração do próprio homem. Então, sem conhecimento da verdadeira doutrina, o nosso amor, que é uma prática de obediência ao Pai, será falho. E o nosso amor, no sentido de caridade para com o nosso próximo, será impuro. Porque buscará satisfazer somente os nossos desejos. Ainda dentro dessa ideia do amor que procede de coração puro, se a doutrina não nos conduz ao amor puro, naufragaremos na vida cristã, naufragaremos na fé. Lembre-se, Deus, através da sua ação e por meio da sua palavra, que purifica o nosso coração. Vamos olhar dois textos aqui rapidamente. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, o verso é de número 26 até o 28. A palavra do Senhor nos diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Um coração novo, um coração purificado, um coração dado por Deus, é um coração que faz você andar segundo os estatutos, segundo a palavra, segundo a doutrina. Então farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então veja, irmãos, quando Deus purifica o nosso coração, nos dá um coração novo, esse coração se torna inclinado para a ação do Espírito Santo, que conduz a guardar a Bíblia. Então, aqueles que se dizem convertidos e que passam pelo novo nascimento, não podem viver uma vida de acordo ou contrária à palavra de Deus, de acordo com sua própria inclinação. Ele é nova criatura, ele foi purificado e agora precisa viver de acordo com os critérios, o padrão e a postura ensinada pela palavra, pela sagrada palavra de Deus. Então, é inconcebível alguém que já tenha recebido esse novo coração de Deus aceite uma prática contrária às Sagradas Escrituras. Porque o amor que procede de um coração que foi purificado é um amor que me conduz a obedecer às Sagradas Escrituras. O outro texto, nós lemos no início desse culto, o Salmo 119, o verso de número 9 em diante, vai nos dizer justamente sobre esse coração que está pautado na palavra do Senhor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Então, o coração puro, gera o amor puro, um amor correto, um amor bíblico.
que vai estar pautado nos estatutos, nas ordenanças, na palavra de Deus, nos preceitos de Deus. Então, nenhum amor, biblicamente falando, vai me permitir e tolerar práticas que a própria palavra de Deus, os estatutos, os juízes de Deus condena. Eu faço isso porque eu amo, a Bíblia ensina, a gente tem que amar, a gente não pode, pastor, não pode chamar a atenção, pastor, não pode confrontar o pecado, pastor, tem que parar de falar de pecado, de falar de santidade, porque as pessoas não gostam disso, a gente tem que amar as pessoas, justamente porque eu amo as pessoas, eu preciso dizer para elas que o caminho que não for de obediência, segundo a palavra de Deus, é caminho de morte. A defesa da sã doutrina é essencial para me conduzir a um amor puro. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha alma, com tudo que sou, e amar o meu próximo como a mim mesmo, mas no padrão bíblico, segundo as Escrituras, segundo a vontade do Senhor. Sei que o tempo aqui já está passando, irmãos, mas vamos lá então para a segunda postura, ou para o segundo propósito, porque devemos defender a sã doutrina. Voltemos aqui para Timóteo, capítulo 1, verso 5. Como eu disse, é o verso-chave aqui para entendermos os propósitos da admoestação ou da defesa da fé. Então, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede do coração puro, e visa a consciência boa. Portanto, o segundo objetivo da defesa da fé é te conduzir a um entendimento correto. Entendimento correto, pastor? O que tem a ver com consciência boa? Consciência não tem a ver com a questão do meu pensamento? Nós vamos ver que essa não é a intenção de Paulo, em especial aqui na primeira carta de Timóteo. Então, consciência boa. O que significa uma consciência boa? O termo consciência, em Paulo, ele é bastante peculiar. Só em Coríntios ele usa essa expressão aí muitas vezes. E aqui em Timóteo, de igual forma. Então, para muitos, não existe diferença entre coração puro e consciência boa. Um coração puro, uma consciência boa, uma consciência limpa, é a mesma coisa. Só que Paulo não está usando essa ideia da consciência limpa, e ele usa essa expressão, inclusive, dá uma olhadinha lá no capítulo 3, verso 9. Capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 9, dizendo: conservando o mistério da fé com consciência, o que está escrito aí? Com consciência limpa. Ele não está usando isso, assim, eu fiz uma determinada prática, não pesou na minha consciência, então está certo. Não é nesse sentido que Paulo está usando. Nós vamos provar para você que não é isso. Quer ver só um exemplo? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, fala de consciência boa. Depois você tem 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, veja, ele repete, né, apesar que no original a ideia é uma só, mas aqui na tradução é repetido, dando ênfase na boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que mais? Capítulo 3, nós já lemos, consciência limpa. Capítulo 4, verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E, nesse sentido, ele vai apresentando que a consciência está atrelada tanto a essa situação de que, olha, eu não sinto culpa, mas aqueles que não defendem a sã doutrina já têm essa consciência cauterizada, como nós lemos agora, mas a consciência boa não é sinônimo, como nós utilizamos no nosso dia a dia, de não ter peso na consciência. Então, eu fiz determinada ação, mas eu não senti culpa. Então, se eu não senti culpa, eu não senti peso na consciência, então significa que está certo. Não é nesse sentido que Paulo vai usar essa expressão. Então, as pessoas interpretam como sendo o fato de não ter peso na consciência, como é utilizado em Romanos, capítulo 2, verso 15. Vemos que, por isso que eu disse que o termo é um termo peculiar, porque Paulo, em alguns momentos, vai usar simplesmente como essa questão do peso na consciência. Em Romanos, capítulo 2, quando ele está falando dos homens gentios, que não têm a lei de Deus revelada, mas diz que a lei de Deus está gravada no seu próprio coração. E o verso 15 diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Então veja, Paulo vai usar aqui consciência como sinônimo de pensamento, consciência e pensamento, por isso não tenho peso na consciência, então beleza.
Agora, se eu tenho peso na consciência, significa que eu estou errado. Mas essa é uma das utilizações que Paulo fala sobre o termo consciência. Aqui em Timóteo, isso vai muito além. Tá? Olhando para Timóteo, ele está seguindo uma outra linha que eu vou apresentar para você. Investigue aí comigo um pouquinho. Se consciência boa fosse ausência de peso moral, ausência de culpa, então por que alguns rejeitam essa boa consciência? Veja aí o 1 Timóteo 1,19. Ele vai dizer, mantendo a boa consciência, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência. Espera aí. Se a consciência é algo que fosse simplesmente um peso moral de culpa, como alguém pode rejeitar a ausência de um peso na culpa? Espera aí, provavelmente então não é nesse sentido que Paulo está usando o termo. E por que Paulo afirma que alguns têm cauterizado a própria consciência, como nós vimos aqui no capítulo 4, verso 2? Né? Falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Se fosse simplesmente peso na consciência, uma consciência limpa, independente da prática que se tem realizado, eu conheço muitos ímpios que praticam atrocidades, mas estão com a consciência pura, com a consciência boa, com a consciência limpa. É nesse sentido, será que Paulo está querendo falar aqui em Timóteo, quando ele está tratando que o objetivo da defesa da fé é me conduzir à consciência boa? Eu acredito que não, apesar que você vai encontrar, inclusive, teólogos, inclusive se você for para o comentário de Calvino, você vai encontrar que ele tem essa inclinação que eu discordo. Então, a consciência boa vai estar atrelado a entendimento, a conhecimento. Inclusive, a palavra grega é utilizada em outros momentos para essa ideia de entendimento, de conhecimento. E aqui é o que eu interpreto na utilização de Paulo. Vou te provar por quê. No capítulo 1 ainda, o verso 13, irmãos, veja aí Paulo falando a respeito de si. O verso 12 diz, eu sou grato por aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. E aí ele diz assim, mas eu obtive a misericórdia, pois eu fiz isso, eu fui blasfemo, perseguidor e insolente, eu fiz isso na ignorância e na incredulidade. Ele usa duas palavras aqui, ignorância e incredulidade. Se você comparar isso com o verso 19, ele vai dizer assim, para Timóteo, combate firmado nas profecias o bom combate, mantendo a fé é o contrário de incredulidade, e mantendo a boa consciência, que no caso dos escritos de Paulo é sinônimo de ignorância, falta de entendimento. Então Paulo vai dizer, olha, Jesus me aceitou, me chamou para o ministério, mesmo eu sendo blasfemo, perseguidor e insolente, mas por que eu fiz isso? Quando eu não tinha fé e quando eu não tinha entendimento. Por isso, Timóteo, defenda a sã doutrina, mantendo a fé e o bom conhecimento, o bom entendimento, não em incredulidade e nem em ignorância. Eu faço esse paralelo do verso 13 com o verso 19 para você compreender comigo que quando Paulo diz que o objetivo de defender a sã doutrina é me conduzir, primeiro, ao amor puro e segundo, ao entendimento correto das coisas, é que é boa, consciência boa, aqui no caso de Paulo em Timóteo, tem que ser entendido como entendimento, como como o suprimento da ignorância, me tirar da ignorância, ok? Vamos ainda, capítulo 4. Capítulo 4 de Timóteo diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a ensinos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Veja, se a gente traduzir sempre consciência aqui por entendimento ou conhecimento, a ideia é a pessoa está tão obstinada no ensino que ela recebeu de engano e ensino de demônio, que está cauterizado. Você apresenta a doutrina para o cara, mas o cara não consegue compreender. Não é consciência pura. Não é no sentido que a ausência moral, né, de culpa moral, mas é sinônimo de entendimento. Então, ensino de demônios, mentiras, cauterização da consciência, quando você compara isso com o final do verso 3 desse mesmo capítulo 4, ele diz assim, ó, porque eles falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, eles proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos,
que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, e por quantos, o que diz aí o final do verso 3? Por quantos conhecem plenamente a verdade, ou seja, tem uma boa consciência. Ao invés de ter a consciência cauterizada, tem uma boa consciência, ou seja, tem o conhecimento pleno da verdade. Então, eu defendo a ideia de que em Timóteo, quando Paulo diz buscar uma consciência boa, ele está falando sobre entendimento, sair da ignorância, chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando você compara isso, veja os fiéis, portanto, não seguem ensino de demônios e nem mentiras, pois conhecem plenamente a verdade, ou seja, têm a consciência boa. Então, quando Paulo vai dizer que o objetivo da defesa da fé me conduz ao amor puro, segundo a pureza que Deus realizou na minha vida, de amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, e o segundo objetivo da defesa da fé é conduzir você ao pleno conhecimento da verdade. O termo consciência boa aponta para entendimento e aponta para conhecimento. Irmãos, se a gente não defender a sã doutrina, o nosso conhecimento vai ser pautado em engano, vai ser pautado em ensino de demônios, vai ser pautado em mentira e vai cauterizar o nosso entendimento achando que nós estamos seguindo o caminho certo, como na verdade nós estamos indo pelo caminho errado. Somente através da defesa da sã doutrina é que nós poderemos conduzir as pessoas a conhecer plenamente a verdade. Então, o segundo objetivo, porque nós temos, a igreja tem que defender a sã doutrina, tratar e combater o bom combate, confrontar os erros doutrinários, é para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Sendo assim, eu defendo que, segundo o propósito da defesa da sã doutrina, é gerar a saída da ignorância, livrando-me de obedecer espíritos enganadores, ensinos de demônios, mentiras que cauterizam minha mente e que pode, infelizmente, me conduzir a naufragar na fé e até mesmo na blasfêmia, na difamação do nome de Deus. Logo, a consciência boa deve ser entendida como conhecimento da verdade que gera uma prática fiel e obediente. Ok? Terceiro objetivo da defesa da fé. Por que Paulo pede para Timóteo defender a fé? Por que Paulo pede para Timóteo ficar em Éfeso e não permitir que as pessoas ensinem outra doutrina e incentivar Timóteo a combater o bom combate da fé? Porque a sã doutrina é essencial. Primeiro, vamos recapitular, para te conduzir ao amor que procede de um coração puro. Um amor no padrão bíblico, no padrão das Escrituras, e não no padrão que o mundo tem ensinado. Um amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, segundo o padrão da Bíblia. Segundo, te conduzir ao pleno conhecimento da verdade. Sem o estudo da sã doutrina, você vai ser ludibriado, enganado e conduzido a práticas contrárias à palavra de Deus. A sua consciência não será boa, a sua consciência será cauterizada nos ensinos mentirosos, nos ensinos de demônios, nos ensinos enganadores. E o terceiro objetivo, irmãos, olhando aqui de novo para o capítulo 1 de Timóteo, verso 5, o intuito da presente administração visa o amor, procede do coração puro, visa a consciência boa e visa a fé sem hipocrisia. Ou seja, uma fé verdadeira, uma fé sincera. Lembre que a hipocrisia é algo falso, é algo fingido, uma fé fingida. E a administração, segundo a sã doutrina, me conduz a uma fé sem fingimento, uma fé sem mentira, uma fé sem hipocrisia. Então, sem conhecimento da sã doutrina, eu corro o risco de ter uma fé fingida, uma fé mentirosa, uma fé farisaica, só religiosa, só de aparência, uma fé hipócrita. Então, quando Paulo vai exortar Timóteo para que ele defenda a fé, é para produzir no coração dos seus ouvintes uma fé verdadeira, né? Uma fé que conduz as pessoas a compreender a vontade do próprio Deus, né? Por isso que diz, tem que cuidar de ti mesmo, da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Se você for para 2 Timóteo, vamos dar uma olhadinha lá, 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo vai também falar de consciência aqui e vai falar de fé. Dê uma olhadinha aí no capítulo 1, verso 3. Dou graças, estou em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3.
Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde alegria. Presta atenção agora. Pela recordação que guardo da tua fé, de que modo que é essa fé? Sem fingimento, sem hipocrisia. Então, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó, Lloyd, e na tua mãe, Eunice, e estou certo que também em ti. Então veja, Paulo via em Timóteo, porque ele seguia a sã doutrina, uma fé sem fingimento. E o objetivo de defender a sã doutrina é conduzir as pessoas a ter uma fé sem hipocrisia, sem fingimento, sem falsidade, sem mentira. A mesma fé que é vista na avó e na mãe de Timóteo. A fé aqui, portanto, irmãos, é sinônimo da crença em Deus, que produz uma confiança no próprio Deus e nas promessas da salvação resultantes da graça. É disso que vai tratar do verso 14 em diante, quando Paulo fala, olha, eu fui alvo dessa graça, mediante essa fé. Né? Verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, ele foi alvo da graça de Deus, desse amor de Deus, da fé que vem através da ação de Cristo no nosso próprio coração e que me conduz, portanto, a uma fé sem fingimento. Verso 15, fiel é a palavra, digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, Paulo falando do qual eu sou o principal, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa paciência ou longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, uma fé sincera é uma fé que me conduz a compreender que eu sou um pecador miserável e que a obra de Jesus realizada por sua graça me salva e me conduz para a vida eterna. Então, é preciso defender a sã doutrina, porque sem a sã doutrina, nós não vamos compreender aquilo que realmente Cristo fez por nós, não vamos compreender a nossa realidade e a luz que o Senhor trouxe para a nossa vida, e, consequentemente, a nossa vida, ou a nossa prática de vida cristã, vai ser uma prática vivida em engano, pensando que eu sou bom o suficiente para alcançar a salvação. E Paulo diz, não, isso é fruto da misericórdia, é fruto da graça. Eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui insolente, mas Deus me deu a sua graça e misericórdia, na sua bondade, na sua longanimidade, Ele me alcançou. A fé sincera, irmãos, ou a fé sem hipocrisia, é uma fé que compreende todos os passos da obra da salvação, de uma salvação que é monergista, que Deus faz em nosso favor. Quando nós não defendemos a sã doutrina e outros erros doutrinários vão introduzindo na igreja, acaba conduzindo a uma igreja soberba, uma igreja hostil ao verdadeiro evangelho, porque pensa que por si só e por suas práticas são alvos, né, e são merecedores da salvação pelos seus próprios atos, pelas suas próprias obras. Logo, a defesa da fé tem como objetivo te conduzir a uma fé sincera, uma fé sem hipocrisia. Uma fé que reconhece a nossa condição caída. Uma fé que reconhece a graça e a misericórdia de Deus. A obra definitiva, vicária e eterna realizada por Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. Sem a sã doutrina, nós corremos o risco de termos uma igreja antropocêntrica, onde o centro de tudo está nos homens e não no próprio Deus e em Cristo. A defesa da fé cristã é essencial para a manutenção da sua vida com Deus. Quando nós estudamos os desvios da fé, combatemos as heresias, os falsos mestres, as falsas religiões, nós estamos servindo ao Senhor do modo que, combatendo o bom combate. Para te conduzir a um amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, dentro do padrão puro das Escrituras. Para te conduzir a um entendimento pleno da verdade, uma consciência boa, que obviamente vai te conduzir a ter paz com Deus.
e principalmente uma fé sincera, que te conduz ao verdadeiro arrependimento, ao verdadeiro entendimento da graça de Deus e da sua misericórdia. É uma fé que me conduz a servir corretamente, que me conduz a agir de acordo com a verdade, que me conduz a agir de acordo com a justiça, que me conduz a agir de acordo com a piedade, que é o padrão das Escrituras. Uma fé verdadeira para honrar, uma fé para a honra e para a glória do Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Concluindo, irmãos, veja, o conhecimento da sã doutrina e a defesa da sã doutrina é essencial para uma vida pautada no amor para com Deus, para com a sua palavra, que produza um entendimento real e um exercício de fé e adoração sem fingimento, ou seja, sem falsidade. Nesse sentido, então, Paulo ordena que Timóteo, são verbos que estão aqui em toda a primeira carta, né? Admoeste, combata, exorte, ensine, exponha, ordene, aplique-se, medite, prescreva, afadigue, repreenda, conserve, guarde a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Para a igreja se manter fiel, ela precisa estar constantemente lutando para a preservação da sã doutrina. Então, aqueles que de um modo simplista diz que defender doutrina não é importante, que o que importa é Jesus, na verdade estão assinando a própria queda. Porque se a doutrina não explica e identifica o verdadeiro Cristo, nós poderemos estar numa comunidade que adora um Jesus que tem natureza pecaminosa, que adora Jesus que é simplesmente um homem que foi ungido, alguém que se tornou Deus, mas que não é o Deus encarnado, ou alguém que tolera toda a prática pecaminosa, ou alguém que ensina o amor de todas as formas e que, portanto, é um padrão de iluminação, de um espírito iluminado, e não a própria luz. A doutrina é essencial e a defesa da sã doutrina, como foi um dever de Timóteo, também é um dever nosso, hoje, nos nossos dias. Que Deus nos fortaleça nesse sentido. Somente prostrado diante da verdade do Evangelho e abraçado a sã doutrina é que podemos amar, servir, adorar o verdadeiro Deus. Somente firmado na sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, nós podemos nos salvaguardar dos desvios, dos erros, da mentira, do engano e, consequentemente, do naufrágio da fé. Somente cuidando da doutrina e me afadigando na palavra, agirei de modo correto, segundo a verdade e a piedade. Que Deus nos ajude.